Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Quero Ser Dev. Nesse quadro eu mostro dicas, tutoriais e guias para programadores iniciantes ou aspirantes a programadores .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo eu vou falar sobre compilação. O que é compilar o código e como que isso funciona no .NET. E se você quer evoluir na carreira de dev .NET, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Compilação não é uma coisa simples, envolve um monte de detalhe técnico bem complexo ali da sua linguagem de programação e do ambiente onde você está programando. Felizmente, se você quer virar um dev hoje em dia, não tem muita necessidade de você saber todos os milindres e todos os detalhes dos compiladores das linguagens. Isso não vale só para o .NET. Se você for programar em Java, ou em Python, ou em qualquer outro tipo de linguagem, você não precisa saber muito sobre o detalhe ali da compilação para poder começar a trabalhar com a linguagem. Então, como esse quadro aqui é para iniciantes, eu não vim aqui para ficar te explicando o bit e o byte da coisa. Eu quero trazer aqui aquilo que é fundamental para você entender sobre o funcionamento do .NET e como que você precisa, as coisas que você precisa saber para trabalhar com a linguagem, para começar a mexer com isso daí. Então, não tem muito detalhe profundo para você saber, mas eu acho que tem coisas importantes que todo programador .NET precisa saber e eu acho que isso ajuda no trabalho do dia a dia, principalmente para quem está começando. Para começar aqui, ó, vamos só deixar um conceito bem claro. Tem muita gente que acha que compilar é transformar seu código em linguagem de máquina, né? Pegar a linguagem de programação e transformar em linguagem de máquina. Não é exatamente isso, é quase isso. Compilar é pegar uma linguagem, né, alguma coisa ali que está, um programa, né, que está escrito numa linguagem e transformar ele em outra linguagem. Essa linguagem, essa outra linguagem, ela pode ser uma linguagem de máquina e às vezes pode não ser. O .NET deixa isso bem claro, você vai ver aqui no exemplo que eu vou trazer. O computador, ele não entende essas coisas aqui. A gente está lendo um console.writeLine, um data de emissão, valor do serviço. E o computador não tem como entender esse tipo de coisa. No final das contas, o que tem dentro do seu computador, o que tem dentro do processador, um monte de. O que passa ali dentro é um monte de 0 e 1. Assim como você vê lá no código da Matrix, né? Para o computador é mais ou menos aquilo mesmo que ele está rodando. Então, o computador não entende o nosso texto aqui. Então, a função da compilação é transformar o código que a gente escreve numa linguagem de programação para outra linguagem. Às vezes a linguagem de máquina, às vezes não. Depende da linguagem, depende do compilador que você está usando. Tem outras coisas que o seu compilador faz e que são importantes para você saber quando você programa. Uma delas é a validação. Ele vai avaliar, pelo menos no caso do .NET, tá? Ele vai avaliar se o seu programa tem erros de escrita. Muitas vezes, em algumas linguagens aí, né, em outras linguagens, você vai ver que isso também acontece, só que em momentos diferentes. Então, aqui eu estou usando o Visual Studio, e o Visual Studio, ele consegue fazer essa avaliação em tempo de desenvolvimento, né? Como a gente diz na programação, existe o runtime, que é o tempo de execução, ou seja, quando o meu programa está executando no computador, e tem o development time, que é quando o momento em que eu estou programando, né? O momento que eu estou codando. O build é uma parada que acontece entre o tempo de desenvolvimento e o tempo de execução. E é por isso que toda a validação da sintaxe acontece durante o build. Não tem como o seu compilador transformar esse código que você lê no Visual Studio ou no seu editor aí para uma outra linguagem, né? Para uma linguagem onde ele vai conseguir entender e processar as informações. Não tem como ele fazer essa tradução se tiver erro na escrita. Então, quando a gente fala sobre sintaxe da linguagem, é sobre isso. É para saber se você escreveu as coisas erradas. Imagina a mesma coisa com uma tradução de idioma. Se você pega um gringo para falar português, a gente até é meio tolerante com essas coisas, né? Mas às vezes não dá para entender o que o gringo fala. Porque se ele não conhece o português e ele não consegue se comunicar direito, usar as palavras nos lugares certos, os artigos, as preposições, os substantivos, fica difícil de entender.
E às vezes você consegue traduzir, às vezes não. O compilador não tem às vezes. Ou você escreve certo, ou você não escreve. Se você não escrever certo, ele não consegue fazer essa tradução. E aí o build faz uma das coisas que o build faz, né, é fazer essa checagem, é verificar se tudo que você escreveu está de acordo com a definição da linguagem de programação. Se você escreveu um substantivo ou um artigo errado aí na redação, no máximo que você pode acontecer é tomar uma bomba no Enem ou na prova que você está fazendo aí. No caso da programação, seu programa não compila. O compilador não vai deixar, ele vai falar: olha, existe um erro na linha X, porque faltou essa palavra aqui, eu não entendi, ou faltou um ponto, faltou um operador, faltou alguma coisa. Compiladores são muito bons para apontar erros, eles são muito precisos, né? Eles conseguem dizer exatamente o que é o problema. E muitos compiladores ainda te falam como resolver o problema, né? E isso ajuda bastante. No caso do Visual Studio, eu estou usando aqui uma parada que a gente chama de Language Server. Ele carrega o conteúdo do C Sharp, né, essa parte da validação do compilador, e ele consegue fazer essa checagem em tempo de desenvolvimento, em development time, né? Como acontece aqui, ó, se você está dentro do Visual Studio e digita uma palavra errada, igual aqui, ó, que é console, mas eu só digitei console ou console, ele não pinta a palavra de verde e ele deixa aqui, ó, um sublinhado de vermelho. Quando isso aparece, é um erro de build, ó. E aí ele já está dizendo para mim qual que é o erro. O nome console does not exist in the current context. Ele não existe nesse contexto. Então ele não sabe o que é. Não é uma variável, não é um objeto, não é nada, não é uma classe. Então ele não reconhece e dá um erro. Se eu gerar o build aqui no Visual Studio, você dá Ctrl Shift B, ou você vem aqui, ó, na sua solution e dá um build. Vamos executar aqui, ó. Ele vai apontar esse mesmo erro aqui no error list, ó. Name console does not exist in the current context. Então, essa validação aqui, ela acontece em tempo de desenvolvimento, enquanto eu estou codando, porque existe uma parada que está rodando dentro do Visual Studio e está fazendo essa checagem em tempo real. Isso também é possível em outros editores. Por exemplo, no Visual Studio Code, você consegue essa mesma facilidade aqui lá no Visual Studio Code. Você também vai conseguir fazer isso no NeoVim, por exemplo, que tem uma parada lá para você rodar um language server lá dentro. Isso também não é um benefício, né? Não é um privilégio só do .NET. Você consegue fazer isso também com outras linguagens, com Node, com JavaScript, com Python, com Java, com um monte de outras coisas aí que você quiser. Se a linguagem tiver, claro, um language server, né? Se ela tiver lá um desenvolvimento dessa parada aí, você consegue baixar no seu editor e consegue utilizar. É uma grande facilidade, porque às vezes quem já começou a programar, por exemplo, com o Visual Studio, não teve muitos desses problemas aí na vida, né? Quando eu comecei a programar, a gente usava ASP3, e o ASP3 usava a sintaxe do VBScript. Não era nem o VBNet ainda, né? É um parente um pouco ancestral aí do VBNet. E no ASP3 não existia compilação, assim como, por exemplo, é no JavaScript. O JavaScript não tem um compilador de tempo real igual tem aqui. E aí a gente precisa executar o programa para ver, porque ele vai fazer essa tradução ali do programa em tempo de execução. A gente vai ver isso daqui a pouco aí no .NET como funciona. Mas nesses casos aí era muito difícil errar, era muito fácil errar sintaxe. Era difícil de perceber, né? Porque o editor não mostrava o erro. Então qualquer coisa que você digitasse aqui, ele aceitava. Não tinha build, a gente não conseguia ver o negócio compilado, e aí você às vezes publicava um negócio em um servidor de teste, ou até às vezes em produção, para descobrir que tinha um erro de sintaxe no seu código, né? Então esse tipo de recurso hoje, de poder fazer essa checagem em tempo de desenvolvimento, é uma grande vantagem assim da programação nos dias atuais. As grandes linguagens aí que você quiser usar hoje para programar, muito provável que vão ter coisas desse tipo. Se você está usando um editor que não tem, talvez falte só configurar ali e você vai conseguir usufruir disso também. Existem outras coisas que acontecem no processo de build, mas aí são detalhes mais técnicos que para você, como desenvolvedor iniciante, não vale a pena ficar fuçando muito.
Vamos falar um pouco agora da tradução. Então, uma vez que ele faz a validação do seu código e que está tudo ok como está aqui, se você rodar o seu build, ele vai compilar, né? Então, o que esse build vai fazer? Ele vai pegar, como eu disse, né, esse texto aqui que o computador não entende e vai transformar numa outra parada, né, numa outra linguagem ali que o seu computador consiga processar. E às vezes isso é a linguagem de máquina de fato, é um executável que vai executar diretamente aqui no seu sistema operacional, ou às vezes não, é uma outra linguagem. Vamos dar uma olhada aqui primeiro em como que isso se concretiza, né? Porque às vezes você é um iniciante e está mexendo aqui no Visual Studio ou no seu editor da sua linguagem aí, e você está vendo aqui que se você dá um F5 ou se aperta aqui o play, o programa executa. E aí ele executa em modo debug, você vai passando os breakpoints aqui e tudo parece funcionar. Mas, pô, como é que eu faço para executar o programa? Como é que eu vou pegar esse programa que eu fiz e colocar na máquina de outra pessoa para executar? Como que é esse processo dentro do .NET? No build, se você vier aqui na pasta do projeto, ó, você pode acessar a pasta do projeto vindo aqui, clicando com direito no projeto. Tem uma opção aqui embaixo, que a minha cara está na frente aí, ó, que é Open Folder in File Explorer, abrir o diretório no Windows Explorer. Ou você vai direto lá no seu explorador de arquivos aqui, no caso do Windows é o Windows Explorer, e ele vai cair aqui, ó, na pasta onde está o seu projeto. Tem a Solution, né, e aqui dentro tem o projeto. Dentro da pasta do projeto vai ter um diretório chamado bin. E aí você vai ver aqui, ó, bin debug, net.8. Se você estiver usando outra versão do .NET, vai ter outro nome aqui, né? Ele está usando a versão que eu criei. E aí, olha só, ele pegou aqueles arquivos texto que tem no meu projeto e transformou isso em arquivos diferentes. No caso aqui, o que importa de verdade, né? Geralmente, arquivos.dll, vejo que ele gerou aqui, o nome do meu projeto é testescomstring.app, e ele gerou um arquivo DLL correspondente. Depois ele gerou também um arquivo .ez. Por que ele gerou um .ez? Porque o meu projeto aqui é do tipo console application. E aí, ó, até no XML do projeto aqui dá para ver, o output type dele é executável, tá vendo? Não é um EZ. Isso vai variar de acordo com o tipo de projeto que você escolheu no .NET. Se você vem aqui no Visual Studio e manda criar um projeto do tipo console application, ele vai gerar um output do tipo executável. Se você quiser gerar um aplicativo web com Blazor, por exemplo, nesse caso aqui, ó, um Blazor Web App, ele vai gerar outra saída, ele vai gerar provavelmente ali algumas DLLs, né? Porque ele vai gerar uma aplicação web. Se você criar um web app com Razor Pages ou com MVC, o antigo MVC lá, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai criar algumas DLLs e vai gerar alguns arquivos de saída diferentes. Se você criar uma web API, ele também vai criar algumas DLLs ali para executar. E aí você vai precisar instalar isso de outro jeito no seu servidor. Não vou falar de deployment hoje, né, que o assunto aqui é build, mas é só para você saber que a saída do seu programa, a saída daquilo que você escreveu, depende do tipo de projeto que você escolheu aqui. Se você não quiser usar o Visual Studio, isso também é possível pelo .NET CLI. Se você usa, por exemplo, o Visual Studio Code, talvez você esteja familiarizado aí com o .NET CLI. Você vai vir aqui na sua linha de comando aqui, ó, e você vai usar o .NET Build. Deixa eu dar um clear aqui só para limpar a tela. Você vai usar aqui .NET Build dentro da pasta do seu projeto. Aqui eu vou executar, mas vai dar erro porque não tem nenhum projeto. O que ele vai fazer aqui dentro, se você estiver dentro da pasta do projeto, o que ele vai fazer é que ele vai dar um build, que é a mesma coisa que dá build solution aqui, ó. É o mesmo comando, o Visual Studio só está te ajudando. Se você estiver usando uma outra versão do .NET que é mais antiga, com o Full Framework, né, o .NET Framework, aí ele vai usar um outro executável, não é o .NET, ele vai usar um executável chamado MS Build, que vinha já na instalação do Visual Studio ou do .NET se você quisesse usar só o runtime. Então, são coisas diferentes, mas tem o mesmo propósito. Esse .NET Build aí é o cara que faz a compilação. Não é exatamente ele que compila, ele é um programa que invoca o compilador do .NET, que é o nosso amigo Roslyn.
Se você quiser saber mais sobre esse assunto, como eu disse, eu estou trazendo o básico aqui só para você entender, né? Dá uma olhada na documentação da Microsoft, que lá explica mais sobre o Roslyn, sobre como ele funciona. Ele tem uns mecanismos muito legais lá de programação, compilação as a service, né? É muito legal, mas assim, são detalhes bem técnicos. Se você é iniciante, eu de verdade, eu recomendo que você não fique vendo esse tipo de coisa, porque vai te confundir. Como iniciante, você precisa aprender algumas coisas antes, e aí quando você tiver um pouco mais de experiência e mais curiosidade também, aí você corre atrás desse conhecimento aí, vai até ser mais fácil para você entender. Não adianta você ser o nerdola, a nerdola do bit, do byte aqui, saber um monte de coisa da linguagem de programação, se você não sabe nem buildar o negócio, não sabe publicar, né? Uma outra coisa que você pode fazer aqui, porque gerar um build desse tipo aqui, ele vai só passar o compilador e vai gerar essas saídas aqui, esses outputs, né, que a gente chama, dentro desse diretório bin aqui. Tem um outro comando que você pode usar, e esse sim você usa para fazer a publicação do seu projeto. Aqui no Visual Studio você vai clicar com o botão direito aqui, ó, e tem um comando aqui que é o publish. Tá aqui, ó. Esse comando aqui, ele vai usar, vai te abrir umas opções. Eu vou colocar aqui, ó. É muito legal porque você pode dar publish, por exemplo, direto numa aplicação lá no Azure da Microsoft, por exemplo, direto na nuvem. Você pode publicar isso aqui num Docker Container Registry, por exemplo, né? Um registro ali de containers Docker. Dá para fazer um monte de opção aqui, mas também não vamos muito longe aqui para não te confundir. Vou gerar um output de folder aqui só para você ver. O que ele vai fazer? A gente vai empacotar esse cara aqui dentro de um diretório, e eu vou criar nesse caso aqui só o padrão para você entender. Ele vai gerar aqui nesse folder location aqui, ó, bin/release/net80/publish. E ele vai pegar tudo que você precisa para executar esse programa e vai empacotar num lugar só. Vamos dar um finish aqui para você ver, ó. Ele criou alguns arquivos aqui no seu Visual Studio, que a gente chama aqui de Publish Profile, que é essa configuração que a gente fez de falar que é uma configuração de release, que eu estou usando esse Target Runtime aqui. São detalhes, você pode ver aí na documentação depois, também não é o objetivo aqui dizer como se publica, eu só estou mostrando a ferramenta. E aí, ó, se a gente clicar direto aqui, opa, aqui eu não vou abrir. Calma aí que eu tô pulando etapa. Ele não criou ainda o Publish, né? Ele só criou o perfil, o Publish Profile, né? E gerou ele aqui na nossa solution. Ele aparece aqui no Properties, Publish Profiles. Para publicar, você tem que apertar esse botão Publish aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Ele vai rodar e ele vai executar a mesma coisa que a gente fez antes. Ele vai dar um build também, mas ele vai executar um outro processo de Publish que é gerar esse arquivo aí. E aí aqui, ó, na nossa pasta bin, apareceu então uma pasta release, que é a mesma pasta que aparece aqui, ó, release net8 publish, ó. E ele pegou todos os arquivos que precisa. Tem diferença, André? Tem. Olha só. Nesse caso aqui, deve até ser os mesmos arquivos, né? Porque esse cara aqui é um console application e é bem simples também, porque não tem quase nada. O que ele vai fazer aqui? Se você precisar de arquivos de configuração, se você precisar de outros tipos de arquivo de apoio, um arquivo XML, um arquivo de ícone, um arquivo qualquer coisa, um PDF, e você quer embutir na sua aplicação porque ela tem que abrir, você pode adicionar. E quando você gerar o publish, ele vai jogar todos esses arquivos aqui dentro. Então, esse publish aqui é um pacote que você pode usar para distribuir, por exemplo. Então você viu aqui que você pode se conectar direto no Azure da Microsoft, né, a nuvem da Microsoft, justamente por isso, porque ele vai empacotar o que você precisa e vai mandar. Então se você quiser publicar a sua aplicação, você quer publicar uma DLL, um executável também, ou uma Web API, ou um serviço, ou uma página web, por exemplo, você vai usar o publish. Você não vai usar a compilação, não é para dar um build e pegar esses arquivos e publicar. E eu estou falando também aqui de pegar da sua máquina e publicar, mas também não é uma boa prática, né? Numa empresa grande, provavelmente você vai ter um sistema de CI/CD. Ele vai ter ali um sistema que builda essa aplicação para você e que empacota também.
Se você não tiver numa empresa grande, às vezes é um deployment manual mesmo. E aí, se você for fazer manual, você usa o publish, que é um caminho bem melhor, né? E é o recomendado também. Não é para dar build e sair catando o arquivo da sua pasta bin lá. Um último ponto aqui que eu acho que é importante para você saber. Esse processo aqui, eu comentei que às vezes ele não sai diretamente uma linguagem de máquina, né? Ele não vai sair aqui aquele monte de 0 e 1 da Matrix. Porém, ele gerou um executável, né? A gente viu aqui, ó. Inclusive, se eu executar ele aqui, ó, ele executa o mesmo programa que executaria no debug. Ele ficou parado aqui porque tem um console readline só para não passar direto. Se não tivesse console readline, eu vou dar um enter aqui para você ver, ó, o programa executaria já e fecharia no mesmo momento. O que acontece aqui nesse caso, né? Esse executável, ele não é exatamente um programa do Windows, né? Não é um programa feito em assembly que vai executar aqui dentro do sistema operacional, aquele monte de 0 e 1 lá. Existe uma parada intermediária entre aquilo que você compila no Visual Studio e aquilo, ou que você gera o publish, né? E aquilo que vai executar no computador de fato, para aparecer aquela janelinha de programa lá. Dentro do .NET, existe uma parada que a gente chama de IL, Intermediate Language. O que é o Intermediate Language? É exatamente o que o nome diz, é uma linguagem intermediária. Então, quando a gente compila o seu programa usando o .NET Build aqui, ou o Publish, né, como você viu aí, na verdade o Publish também chama o .NET Build, tá? É só um atalho. Mas o que ele gera quando você faz aquilo lá? Ele vai gerar, dentro dessa DLL, o Intermediate Language. Vamos mostrar isso porque às vezes é um pouco confuso, mas é que tem alguns detalhes que são importantes para você entender como desenvolvedor, tá? Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Vamos pegar esse arquivo .dll, que é o que tem o nosso programa aqui, e vamos abrir ele no Notepad++, que é um editor de texto bem bacana aqui, né, que tem bastante coisa interessante. Olha só como ele abre aqui no Notepad++. Parece um monte de caractere esquisitão aqui, ó, e no meio tem uns textos, ó, This program cannot be run in DOS mode. E tem umas paradas esquisitas aqui, ó, tem alguns textos que são legíveis, outros que não são muito legíveis. E aí fica parecendo que isso aqui, de fato, é um programa, né, um negócio escrito para o computador entender. Mas tem um outro jeito de abrir esse cara aqui que eu vou mostrar para você. Ó. Tem uma ferramenta que você pode instalar aqui pelas extensões do Visual Studio chamada IL-Spy, né? IL-Spy. Esse programinha aqui, ele consegue fazer uma engenharia reversa das suas DLLs.NET. Vamos pegar esse cara aqui que a gente gerou, ó, e vamos jogar ele aqui dentro para ver o que acontece. Ó. Aqui dentro desse editor, né, dá para a gente ver tudo que tem dentro do aplicativo. Ó. Tá pequenininho aí, eu não consigo dar zoom. Mas aí tenta dar um zoom aí no seu... onde você está assistindo aí, que você vai ver. Ó. Aqui, ó, eu consigo ver o código da classe pedido. Ó. Aqui dentro do meu projeto, eu tenho uma classe pedido. Olha só como é a classe. E aí, olha só como ele abriu a classe aqui, ó. Public date time data envio, mesma coisa aqui, ó. Valor total, observações e tem até o método, olha só. Tem observações, que é esse método aqui, ó. Ele abriu igual. E esse outro método aqui, valor é permitido. Ele também abriu igual, um pouquinho diferente, tá vendo? Mas é bem parecido, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente faz a compilação do .NET, ele não gera, para arquivos DLL pelo menos, né, ele não gera um arquivo com linguagem de máquina. O que ele gera é o Intermediate Language. Ou seja, é uma linguagem intermediária entre a linguagem do computador e a linguagem que a gente escreveu. Tem muita coisa que rola aqui dentro do Intermediate Language que são otimizações da Intermediate Language para a linguagem de máquina, né? Ele faz muitas otimizações. E do lado do outro lado, né, entre a nossa linguagem, que é esse código aqui, e o que está escrito aqui, existem também algumas
otimizações. Eu não diria que são otimizações, mas são facilitadores de sintaxe. Aqui deu para ver, nesse exemplo aqui, que ó, o método valor é permitido, ele ficou um pouquinho diferente, tá vendo? Aqui eu dei setinha, que é o return, né, do C Sharp, e ele fez uma checagem aqui, ó, valor total menor ou igual a 100 ou ID do usuário igual a de mim. Só que a lógica que ele criou aqui no Intermediate Language é um pouquinho diferente. Então, esse tipo de coisa aqui poderia ser escrito desse jeito aqui, nesse método. Só que a gente não optou por fazer isso. Eu optei aqui, nesse caso, a usar uma sintaxe mais simples. Só que quando ele vai traduzir aqui para o Intermediate Language, ele fez uma outra tradução. Ou seja, muitas vezes essa tradução do Intermediate Language faz pequenas otimizações no seu código e também ele faz algumas coisas meio que, vamos dizer assim, do jeito que a gente fazia antes no C Sharp ou no VB. Então, esses facilitadores de sintaxe, como por exemplo usar essa sintaxe aqui de igual e seta, que é para dar o return quando a gente só tem uma linha no C Sharp, na verdade não existe. Isso é um facilitador de sintaxe. Na verdade, o que a gente faz por trás dos panos ali, né, o que o .NET gera, é esse código aqui, ó. Então, existem várias otimizações que acontecem entre as duas etapas. São 3 etapas, então, né? Tem o nosso código, tem a Intermediate Language e tem a linguagem da máquina. Existem otimizações que acontecem aqui entre o nosso código e a linguagem intermediária e otimizações que acontecem entre a linguagem intermediária e o que o computador vai entender e vai executar. Essa primeira parte e essa segunda parte, né, você não precisa saber o suprassumo de tudo o que acontece. Mas se for para escolher alguma coisa que você precisa saber um pouquinho mais, escolhe aprender melhor como funciona essa diferença entre o que você escreve no editor e aquilo que é gerado pelo Intermediate Language. A gente chama isso aqui de Syntax Sugar. Açúcar de sintaxe, né? Eu prefiro chamar de facilitador de sintaxe, que acho que é mais fácil de entender. Isso aqui, assim, não vai mudar a sua vida, é só algumas coisas para você saber que existe. E em algumas situações isso talvez te ajude, talvez não. Então eu só estou colocando essa informação porque eu me propus a falar aqui sobre o compilador e acho importante você saber. O último detalhe aqui que acontece entre o Intermediate Language e a linguagem de máquina, que eu acho que é a parte mais importante do que eu queria falar sobre compilação. Além dessa parte da validação e de como que você faz o build. Existe um cara que faz essa compilação para você. Então, o runtime do .NET, né, quando você vai executar uma aplicação .NET, muitas vezes, dependendo do tipo da aplicação, você precisa ter o runtime instalado na sua máquina. Se você for lá no site dot.net e for na área de downloads, você vai ver que tem o download do SDK, que você precisa para programar, e tem o download só do runtime, que é a parte que você precisa ali para executar as coisas que estão em .NET. Se você gera uma Web API, por exemplo, que muitas vezes não tem um executável, você precisa ter o .NET instalado. Tem uma outra forma disso funcionar também. Você pode embarcar o runtime dentro do seu executável, só que ele vai ficar pesadão. Você viu aqui que no meu caso aqui, ó, o executável, né, ele só tem 136K, é um executável pequeno também, mas é porque não tem o .NET dentro dele. Se tivesse o .NET, ele ia ficar bem grande e aí não ia funcionar. Para poder executar, precisa ter o .NET. E quem faz a tradução do que é a Intermediate Language para aquilo que você quer que o programa execute, né, que o seu computador execute, é o runtime do .NET. E essa tradução é um segundo passo de compilação que a gente chama de JIT, que é o Just-in-Time Compilator. Então, ele vai carregar todas as suas DLLs, ou tudo que você precisa ali para executar, e vai fazer a compilação em tempo real. Como que você percebe isso? Quando você executa o seu programa pela primeira vez, você vai ver que tem um tempo para esse programa executar. Ele demora um pouco. Mas por que demora? Porque é o startup da aplicação que vai invocar o JIT, essa compilação em tempo real, para poder fazer essa primeira execução. Depois que algumas dessas coisas já estão carregadas na memória, aí o seu programa começa a executar mais rápido. Isso não é um privilégio também do .NET. Existem outras linguagens que funcionam da mesma forma.
O Java é uma delas. O Java tem um cara lá que a gente chama de máquina virtual. Você já deve ter visto aí, por exemplo, quando você instala o programa da Receita Federal, que é feito em Java, você precisa ter o Java instalado. E algumas vezes ele fala lá que a máquina virtual do Java não está funcionando ou que ela deu um erro. É aquilo. Esse cara aí é o runtime do Java. É onde a sua aplicação vai rodar. Então, no Java também acontece a mesma coisa. A primeira execução do programa demora mais e depois a execução é rápida. Esse processo de JIT, o Just in Time Compilator, ele não é uma coisa simples também. Acontecem muitas otimizações. Muitas vezes ele carrega as coisas que você só precisa naquele momento. Ele joga algumas coisas em cache, ele faz o trabalho dele lá. É uma parada bem complexa. Você não precisa saber tudo a forma como aquilo funciona lá, a menos que você precise fazer uma aplicação de alta performance que exija conhecimento específico. Mas provavelmente nessa época aí você não vai se preocupar em saber o básico do C Sharp, né? Você já vai estar em outro momento da sua carreira aí. Então, para você começar, a única coisa importante que você precisa saber de tudo isso é entre essa etapa da Intermediate Language e a execução do programa no computador, existe o JIT, o jitter, né, como a gente chama, que é o Just in Time Compilator. E esse cara vai fazer o trabalho para você. Ou seja, para executar uma aplicação .NET na sua máquina, você precisa ter o .NET Runtime instalado. Se ele não tiver instalado na sua máquina, no servidor, onde quer que você esteja executando aí, a aplicação não vai rodar. Quando você instala o Visual Studio instala o SDK do .NET na sua máquina. Geralmente, a versão corrente atual, né, do .NET vai vir junto com a sua instalação do Visual Studio, se você baixar ela agora. Se você baixar uma atualização, por exemplo, você vai ver que aparecem as versões novas do .NET. Se você quiser saber como é que consulta as versões, você pode vir aqui no PowerShell ou na linha de comando e você digita aqui, ó, .NET-info. E ele vai te mostrar todas as versões de .NET que estão instaladas na sua máquina. E você vai perceber que quando tem, aqui ó, estou atualmente na versão 8, né, mas eu tenho as versões 6, por exemplo, instaladas na minha máquina. Então, você vai perceber que quando tem uma atualização muito grande do Visual Studio, quando ele muda de minor version, né, agora ele está na 17, mas se ele mudar 17.1, 2, 3, 11, 10, 15, você vai ver que sempre geralmente está perto do lançamento do .NET. E aí vai aparecer uma versão nova para você aí no Visual Studio. Então esse movimento, se você programa, é automático e você não percebe. Se você for distribuir essa aplicação, rodar essa aplicação em outro lugar, você precisa que o .NET esteja instalado lá. Agora, obviamente não precisa sempre estar instalado. Você, como eu disse antes, você pode embarcar o .NET no seu programa, né, no seu executável. Embarcar é pegar o runtime do .NET e distribuir junto com o executável. E aí, ele vai executar ali numa caixinha bem reservada, não vai precisar estar instalado, só que o executável vai ficar bem maior do que era antes. Você vai perceber isso aí, que é um tamanho bem grande aí, geralmente é coisa aí de 200 MB, 300 MB. Né? Eu não sei agora nas últimas versões do .NET. Tem outras coisas rolando agora com o .NET. Estamos falando bastante agora, a gente vê, né, o pessoal do .NET falar, a Microsoft comentar, sobre o AOT, que é o Ahead of Time Compilation, né, uma compilação que já gera código de máquina, que pula essa etapa do jitter e tal, mas ela tem alguns problemas. O jitter não resolve só otimizações, esse lance da IL para a linguagem do computador. O seu computador ele tem particularidades, né? Tem hardwares diferentes. Por exemplo, se você executa um celular, se você executa um notebook, se você executa um desktop, às vezes o seu notebook está executando um processador Intel, né? um Core i7, por exemplo, ou às vezes ele está executando um processador Ryzen, né? um processador AMD. E eles têm arquiteturas um pouco diferentes. Né? A arquitetura de base é a mesma. Né? Mas às vezes eles têm algumas diferenças ali. Às vezes você está executando dentro do seu celular, e no seu celular a arquitetura é diferente, é uma arquitetura ARM, né? uma ARM. É um outro tipo de processador. Hoje estão lançando também notebooks com a arquitetura ARM. O próprio Mac, ele não tem um processador com a mesma arquitetura dos Core, ou da Intel ou da AMD, que é x86.
ele também já está usando a arquitetura ARM, ARM, igual ao do celular. Então, existem diferenças. E o Jitter resolve essas diferenças. Se você ver aqui, ó, tem um menu aqui, NCPU, na hora que você builda, é por isso, porque você consegue dizer qual tipo de CPU você quer compilar. Isso mexe com o jeito que você distribui o seu programa. Não vou entrar mais em detalhes aqui, porque já é bastante informação. Mas é só para você saber que o Jitter faz essa resolução também. Na verdade, não só o Jitter, mas o .NET como um todo. Então, se você instala o .NET no Linux, ele vai fazer as coisas olhando para o Linux. Se você instalar no Windows, ele vai fazer as coisas olhando para o Windows. Se você instala o seu programa dentro de um notebook ARM, ele vai rodar o .NET em cima da arquitetura ARM. E tem comandos do .NET que não funcionam dependendo da arquitetura. Mas quem sabe qual é o comando que funciona e que não funciona, que ele tem que fazer essa troca quando ele transformar o código em código de máquina, é o Jitter. Então todo esse trabalho é executado aqui nessa ponta. Por isso ele é tão importante para você saber que existe. Você não precisa saber todos os detalhes nesse momento, mas é legal você saber que tem um carinha ali que trabalha para ajudar e para facilitar a sua vida. E é por isso que hoje você consegue programar .NET com Linux, .NET com outras plataformas também. Tem suas restrições, claro, não é 100%, mas é possível e boa parte desse ser possível está dentro do framework .NET, aí tudo é resolvido automaticamente. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que ser programador hoje é um pouco mais fácil. Antigamente você tinha que se preocupar com esse tipo de coisa. Né? Hoje em dia você não precisa ficar se preocupando, você só programa aqui e distribuir, a menos que você precise distribuir de formas diferentes, né? Depois você estuda só uma parte ali, que é a parte de como compilar, ou como instalar, ou como que faz algumas coisas ali, e já é suficiente para você como deve, né? É muito mais fácil do que era antigamente, beleza? Era isso que eu queria passar para você, dar uma noção que não é um conhecimento extremamente profundo do .NET, nem dos processos de compilação, mas que eu acho que é suficiente para você, como dev iniciante, começar a trabalhar melhor com .NET. Eu acredito muito que os melhores profissionais, os melhores devs, eles entendem as coisas que são cruciais. Eles entendem as coisas que fazem diferença para o nosso trabalho como desenvolvedor. Você não precisa ser um mestre do universo no .NET para ser um dev.NET bom, um dev.NET de destaque. Mas algumas coisas é interessante você saber. Eu vou juntar alguns links que eu tenho aqui que falam um pouco mais sobre compilação, caso você queira estudar. São coisas mais densas, né? Um conhecimento um pouco mais denso ali, tecnicamente falando. Mas se você tiver curioso ou curiosa aí para saber, vou deixar os links na descrição desse vídeo aí, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha e deixa um comentário aqui também para me dizer se te ajudou a entender melhor o esquema da compilação, se você ficou com outras dúvidas, se só confundiu e não ajudou em nada, comenta aí no vídeo que é sempre bom saber o que você está achando dessa série, principalmente aqui, que eu quero ser dev. E se te ajudou de verdade, compartilha esse vídeo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.